Professor, eu ouvi dizer que para hipertrofia tem que ter reações inflamatórias, que tem que lesionar células musculares. Há uma lesão, mas há um sistema de tamponamento fisiológico, onde isso vai ocorrer de uma forma benéfica, desde que haja controle de prescrição de carga. Vamos lá, eu vou explicar agora o exercício físico e as doenças cardiovasculares, de forma um pouco mais simples, não tão aprofundada. Se você pratica exercício físico, você vai ter uma maior e uma melhor resistência, tá? Essa resistência, dentro dessas condições, ela vai aumentar a sua resposta mediante a determinados estresses externos, onde o seu corpo estará se capacitando para responder de forma positiva, diferente de uma ação infecciosa, onde o seu corpo tenta responder de forma positiva, mas o excesso e o desequilíbrio disso ocorre e ocasiona uma forma negativa. É sabido que indivíduos saudáveis, eles tendem a responder melhor aos processos infecciosos por uma resposta imunológica, dada a condição em que ele alcançou, a condição cardiorrespiratória e neuroresistida. Tá? O exercício físico, ele consegue agir como um modulador da sua frequência cardíaca, consegue fazer com que você sinta-se melhor e você tenha uma resposta cardiovascular geral melhor, onde você vai chegar mais rápido a um platô, um senso de equilíbrio, onde o seu corpo está preparado para aquele estresse e diminuir aquele estresse. Na hipertensão, há um que nós discutimos há muito tempo, que é o efeito hipotensivo pós-exercício físico. Por fatores fisiológicos, você tende a aumentar a sua pressão arterial durante a atividade física, chega num fator, ela estabiliza, mantém-se, após a atividade física, tende a descer, tá? Quando você pega um atleta, um corredor, a frequência cardíaca dele está bem abaixo, a frequência cardíaca basal dele, o coração está trabalhando num ritmo, ele está perfeito ali. Isso quer dizer que o corpo dele está em equilíbrio. Quando você pega um praticante de musculação e você dá o estímulo a ele, que tem a fadiga, tem um descanso, tem um repouso, ele consegue responder melhor por uma resistência que foi ocasionada naquele momento. Esse efeito hipotensor, ele é fundamental para que, se você faz uma boa hidratação, se você tem o seu metabolismo trabalhando o tempo todo ali para gerar uma supercompensação provocada pelo exercício físico, consequentemente, os seus níveis anti-inflamatórios tendem a baixar. Como isso se dá? Nas células musculares, mediante ao esforço do exercício físico, produzimos uma enzima anti-inflamatória chamada mioquina. O estresse muscular faz com que as células liberem essa proteína anti-inflamatória para que ela possa mobilizar nutrientes para aquele músculo que está sendo lesado naquele momento. Por isso que o treinamento neuroresistido, assim como a corrida, tem aspectos antioxidantes que são importantes, que também vão diminuir as questões pró-inflamatórias, além desse aspecto bem intrínseco, bem específico da musculação, que é a liberação da mioquina, tá? Ela vai agir também sobre a superfície dos macrófagos, diminuindo o seu potencial pró-inflamatório. Porque o macrófago vai entender, tem alguém me ajudando ali. Então, se alguém está me ajudando, o meu trabalho tende a diminuir um pouco mais. Essas reações são intimamente ligadas com o exercício físico de forma regular. Então, não dá para você dizer que eu treino uma vez ou outra. Não, é preciso ter uma rotina de treinos, tá? Vamos lá. Na diabetes, nós temos aí o GLUT4, que na verdade ele junto com a insulina, ele está com o receptor. Ele está intimamente ligado no transporte da glicose para a metabolização da glicose dentro da célula. O exercício físico produz respostas que
independente do quadro de diabetes, consegue fazer um transporte melhor. Nós temos vários sistemas metabólicos que o exercício físico ele vai induzir e ajudar a melhorar no processo. Você consegue controlar também a sua glicemia. Obviamente que precisa de uma dieta para isso, o exercício físico vai ajudar. Quando você consegue controlar mais o seu glicogênio muscular, que é a glicose estocada em forma de músculo, você tende a ter uma resposta imunológica melhor à característica autoimune do diabetes. Então, por isso que o exercício físico ele está intimamente ligado ao processo de manutenção da sua massa magra. Porque uma vez que você perde massa magra, é um processo de envelhecimento que pode ser acelerado por uma questão de inatividade física, uma doença autoimune sem controle. Então, é importante que o exercício físico seja parte da prescrição diária junto com medicamentos, tá? Vamos linkar agora a questão da obesidade. Isso está claro, muito claro. O exercício físico ele precisa deixar a sua balança energética em desequilíbrio. Se você tem um maior consumo e um menor gasto energético, você vai começar a armazenar essa energia que você não está usando em forma de gordura. Essa produção exagerada e armazenamento exagerado vai começar a gerar reações pró-inflamatórias nos adipócitos. A TNF-alfa vai aumentar, vai começar a gerar toda uma cascata pró-inflamatória que vai afetar o organismo como um todo. E na presença do coronavírus, isso aí pode ser fatal, pode levar a complicações, tá? Se você tem exercício físico constante, você tem a questão alimentar bem controlada, você consegue equilibrar o seu balanço energético para que você possa manter as suas reações metabólicas trabalhando de forma para converter essa energia de uma forma positiva para o seu gasto diário. Por isso é importante o exercício físico, o exercício neuromuscular, a musculação, o cardio, para que você possa manter uma condição boa, tanto respiratória quanto de resistência. O exercício físico, ele consegue, presta bem atenção no que eu vou dizer, regular e trabalhar com essas modulações imunológicas dada a resistência provocada pelo próprio exercício físico. Além de que o indivíduo saudável está mais propenso a ser menos acometido pelos agravantes infecciosos, não somente do coronavírus, mas outras várias infecções. Se você tem essas doenças crônicas, e aí já volta a linkar a obesidade com a diabetes, com a hipertensão, você vai estar também ligado aos fatores de dislipidemia, onde você vai ter a LDL, que é o colesterol ruim, um pouco mais alto, que também vai gerar uma sobrecarga sistêmica muito grande. A sua pressão arterial pode sofrer sobrecarga também por aumento do volume plasmático sanguíneo, além do excesso da angiotensina. Você pode ter formação de placas de gordura, que são a formação da arteriosclerose, das placas de ateroma. Isso vai causar um processo de arteriosclerose. Você vai ter uma diminuição do calibre dos vasos sanguíneos. Essa diminuição pode gerar, através dos fatores inflamatórios, coagulação, formação de trombo, e aí você pode ter uma complicação muito mais além. O exercício físico, a condição cardiorrespiratória estão ligados, estão associados. Agora é a hora da educação física assumir o seu papel de importância, tratando a população saudável e no futuro, com mais estudos, por que não, tratando a população que está doente. Obviamente que deve ser um trabalho multidisciplinar entre o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o profissional de educação física, o psicólogo. Tudo isso é importante, porque nós precisamos conduzir a sociedade para uma boa condição de saúde. E eu não consigo enxergar apenas
as ações médicas associadas à farmacologia sendo o meio o único meio, provavelmente a mais eficaz, mas deve-se abrir esse leque multidisciplinar porque é importante. Muitas vidas estão sendo perdidas e a educação física já passou da hora de assumir o seu papel. A gente já vem falando há muito tempo que a obesidade, a inatividade física, o sedentarismo é um problema pandêmico, mas as autoridades como um todo e as pessoas leigas elas só se tocaram do problema quando viram a associação da pandemia do coronavírus com essas doenças pré-existentes e o alto nível de letalidade ao que foi ocasionado. Então, você que está praticando seu exercício físico, está em isolamento, não pare de treinar, continue treinando, volte para a academia, não tenha medo, os ambientes estão seguros, bem higienizados, você precisa manter a sua resistência neuromuscular, precisa manter o condicionamento cardiorrespiratório. Uma coisa muito importante também, se você ouviu, você que é hipertenso, diabético, que tem alguma doença cardiorrespiratória, cardiovascular, está tomando remédio, ouviu por aí que tal remédio que você toma piora a situação, e isso é fake news. Não pare de tomar seu remédio sem orientação médica. Você pode estar colocando a sua vida em perigo. Se você ouviu por aí dizer que o exercício físico não ajuda, isso é fake news. Vários estudos estão demonstrando a importância do exercício físico para conter os níveis, inclusive, de disseminação do vírus, para controlar as infecções provocadas pelo vírus e, mais ainda, para controlar e tentar diminuir o número de óbitos provocado por essa pandemia. É muito importante que você pratique exercício físico. Procure um profissional de educação física que prescreva seu treino com segurança. Eu já tenho batido nessa tecla, agora é hora de promover a saúde geral da população através da musculação, através do cardio, da natação. Não importa, você tem que praticar atividade física de forma regular, porque senão nós não estaremos livres dessa pandemia por um longo tempo. E os infectologistas começaram a investigar muito mais vírus com potenciais pandêmicos. Talvez nós estamos começando a viver apenas e a observar a ponta do iceberg, que pode ser algo muito maior. Então, o cuidado, mantendo uma boa alimentação, procure um nutricionista, mantendo um nível de atividade física regular, de forma prescrita, bem elaborada, pensando no seu biotipo, na sua especificidade. Está tomando medicamento, continue com a medicação, não interrompa, faça uma boa hidratação, procure manter a sua mente forte, não deixe que a ansiedade e a ociedade dificultem esse processo que já está sendo bem difícil. Procure se informar, tá? E mantenha a sua condição de saúde. Infelizmente, para alguns será muito mais que uma simples gripe. Vão partir muitos entes queridos, sim. Como nós podemos tratar isso? Sendo mais informativos possíveis. Você, profissional de educação física, procure o seu papel de destaque, assuma o seu papel, oriente a população, que isso vai trazer benefício a todos nós. Fiquem bem.